E eu vou começar falando sobre as novas diretrizes da reanimação cardiopulmonar que foram divulgadas em outubro de 2010. Esses guidelines foram divulgados pela American Heart Association, da qual eu faço parte como instrutora de reanimação pediátrica, e hoje a gente já vem divulgando, desde então de outubro de 2010, essas novas recomendações. Então nós vamos falar de coisas novas, mas eu vou lembrar de coisas que ainda são consideradas adequadas na ressuscitação cardiopulmonar, mas com a intenção já de mostrar o que é novo, né? E a gente vai começar a trabalhar com aquilo que esses guidelines definiram. Então o desafio da ciência da reanimação cardiopulmonar eu coloco em 4 pontos importantes, que é, primeira coisa, simplificar o tratamento, quer dizer, simplificar a reanimação cardiopulmonar, torná-la simples e acessível para todo mundo, não só para o profissional de saúde, mas para o leigo também. Torná-la mais eficiente, e por isso a simplificação, de modo a tornar acessível a todos e torná-la mais eficaz. Ou seja, reanimar pessoas com qualidade de vida. Essa é a nossa intenção, reanimar não só o coração, mas preservar o cérebro. A educação, sem conhecimento, sem educação compartilhada, não só capacitação, não se trata só de um procedimento técnico, se trata de um procedimento que tem um contexto muito mais amplo. A reanimação cardiopulmonar, ela envolve desde situações que envolvem a prevenção de doenças potencialmente evitáveis, como diabetes, a hipertensão, as questões relacionadas à própria criança, segurança infantil. Então, a educação entra como um ponto importante na reanimação cardiopulmonar, na educação dos profissionais que a utilizam, né? E outro ponto importante, e muito importante também, para quem trabalha em equipe, somos nós enfermeiros e os outros profissionais da área de saúde, são as questões relacionadas à equipe. O trabalho de equipe, a reanimação cardiopulmonar é um trabalho de equipe, né? Ele não se entende reanimação cardiopulmonar como uma única pessoa. É um trabalho de equipe, como um time a gente tem que trabalhar. E esse tema também foi muito considerado nesses guidelines de 2010. Bom, vocês estão vendo aí na tela, eu não fiz a tradução, porque ele é original, eu não posso traduzir, não tenho autorização para isso. É um cartaz sobre as novas recomendações, mostrando que a reanimação é fácil de ser feita, e agora nós mudamos a nossa mnemônico da reanimação cardiopulmonar. Em vez de ser ABC da ressuscitação, nós vamos falar do CAD, considerando que as compressões torácicas, no primeiro desenho, onde estão as mãos superpostas, dizem respeito ao ato, né, a atitude, a manobra mais importante na reanimação cardiopulmonar. É óbvio que elas devem ir junto com outras, mas o que os guidelines mostraram, que os estudos das últimas pesquisas, dos últimos 5 anos, mostraram que a compressão torácica tem um papel fundamental no retorno à circulação espontânea. Então, vocês veem no primeiro desenho as mãos superpostas, falando das compressões, que elas devem ser rápidas, fortes, no centro dos tórax do paciente. Bem simples. É bem simples mesmo para todo mundo entender e fazer da maneira correta. E depois, no segundo momento, a via aérea, a abertura de via aérea, que antigamente era o primeiro passo, né, a ver, ouvir e sentir, que já não existe mais no guideline. Então, após a compressão torácica, iniciar as ventilações de resgate, conforme a relação compressão-ventilação que a gente vai ver mais à frente, e depois a ventilação. E, como a gente está falando disso hoje, né, nós estamos completando 50 anos de reanimação cardiopulmonar em tórax fechado. Até então, as reanimações eram realizadas com tórax aberto. Então, esses 3 autores aí, eu gosto muito de citá-los, eles têm uma publicação deles, foi publicado no JAMA em 1960, o primeiro artigo sobre a reanimação em tórax fechado. Então, nós temos uma ciência que é relativamente recente e que muda muito, né? A cada 5 anos, os guidelines são revistos por uma equipe de experts do mundo inteiro, né? Não são só americanos, são todas pessoas de conselho de recitação do mundo inteiro, que revê esses guidelines para, com base em evidências científicas, avaliar quais aquelas sugestões, quais aqueles protocolos que mais se adequam, que têm maior chance de tornar a sobrevida na reanimação factível. Sobre algumas questões relacionadas a alguns pontos importantes na reanimação cardiopulmonar. Vocês sabem que a gente
usa o termo suporte avançado de vida e suporte básico de vida como uma maneira de definir situações diferentes na reanimação. O suporte básico de vida, ele é usualmente entendido como uma situação em que você pode fazer a reanimação, mas em situação fora do ambiente hospitalar. Não é um pré-hospitalar, é fora do ambiente hospitalar em que você não dispõe, principalmente porque você não dispõe de tecnologias para realizar a reanimação. Que tecnologias? Monitores, unidades ventilatórias, acesso vascular, drogas. Então, e a diferença que a gente deve fazer em suporte avançado de vida é que o suporte avançado de vida é aquela situação da reanimação que se passa dentro do ambiente que você tem acesso à maioria da tecnologia disponível para ajudar na reanimação. Então, desde drogas, acesso vascular, monitorização, capnografia, o desfibrilador cardiovasculares manuais e outras tecnologias, os ventiladores, outras tecnologias importantes. Então, essa diferenciação é fundamental. Mas a primeira frase que fala, então, que o fundamento do suporte avançado, aquilo que a gente faz dentro de um ambiente hospitalar, dentro de um pronto atendimento, dentro de um serviço de emergência, dentro de uma terapia intensiva, o fundamento dessa abordagem é um suporte avançado, é um suporte básico de vida adequado, bem conduzido e de boa qualidade. Um outro ponto importante é que durante a reanimação cardiopulmonar, o suporte básico de vida e a desfibrilação precoce são de importância fundamental e têm um impacto importante na sobrevida sem sequela, que é o que a gente quer. O objetivo nosso é ressuscitar o coração e preservar o cérebro. Essas considerações que eu vou fazer hoje, que eu estou trazendo para vocês, dizem respeito às novas diretrizes, como eu falei, guidelines que foram definidos ao longo de 5 anos, e a cada 5 anos os experts se reúnem e definem numa conferência internacional as recomendações destinadas a aumentar a sobrevida pós-parada cardíaca e em condições cardiopulmonares potencialmente fatais. Esses guidelines dizem respeito não só à reanimação cardiopulmonar propriamente dita, mas tudo que envolve cuidados cardíacos de emergência, desde os AV isquêmicos e hemorrágicos. A prevenção é uma parte importante dessas recomendações para o adulto, para a criança, para o neonato. Então, todas as áreas de cuidados cardíacos de emergência ou cuidados cardiovasculares de emergência são contemplados nesses guidelines. Então, como vocês veem aqui, o objetivo é esse. Mais que ressuscitar o coração, nós queremos que as pessoas saiam de alta do hospital com uma qualidade de vida preservada. Então, o processo a Aliança Internacional dos Comitês de Ressuscitação faz uma revisão sistemática, desenvolvem, que é bem interessante, ela fica online, a gente tem acesso, a gente pode fazer sugestões, claro, pertinentes, né, com uma comprovação científica adequada, e desenvolve consenso baseado em evidências durante os 5 anos que as pessoas ficam estudando esse tema. E o objetivo é orientar a prática da reanimação cardiopulmonar e de todos os cuidados cardíacos de emergência. E desse processo saem as diretrizes da ressuscitação cardiopulmonar, que é sobre elas que a gente vai falar. Todo esse processo considera o suporte básico de vida, né, são forças-tarefas, são comitês que estudam o suporte básico de vida, suporte avançado, a síndrome coronariana, o suporte avançado de vida pediátrico, neonatal, primeiros socorros, o acidente vascular encefálico e a educação e ressuscitação. E outros temas que têm pertinência à reanimação cardiopulmonar. Todos esses temas essas declarações são consenso, quer dizer, são recomendações, não se trata de obrigatoriedade de utilizá-las. É aquilo que os experts durante 5 anos estudaram e avaliaram sob evidências bem claras e bem definidas e bem transparentes, de modo que é aquilo que, para nós hoje, é considerado a melhor recomendação, né? Lembrar algumas considerações sobre a taxa de sobrevida de parada cardíaca fora do ambiente hospitalar. Nesse trabalho de 2004, menor que 6%, isso não mudou muito, né? Isso ainda não mudou muito, então isso é preocupante, né? Isso é uma meta-análise, esse trabalho. Poucas vítimas em reanimação recebem ressuscitação cardiopulmonar adequada e quando recebem, né? Isso também diz respeito ao profissional de saúde. E quando recebem, a ressuscitação não é de boa qualidade, e isso que é o reforço maior dos guidelines. E como as taxas de sobrevida
são muito pequenas, fica difícil avaliar como os pacientes saíram do hospital, sem sequelas ou com sequelas, porque todos morrem. Não todos, mas grande parte deles não chega a um desfecho favorável. É necessário implementar melhores estratégias de ensino de RCP e cuidados de emergência para os profissionais de saúde. As manobras consideradas que são fundamentais hoje, com ênfase na compressão torácica, na ventilação da abertura de via aérea, não são realizadas adequadamente. Isso tem vários trabalhos que mostram isso. E que a adesão dos profissionais de saúde aos protocolos de reanimação está longe do ideal. O protocolo ele não é um engessamento do conhecimento. As pessoas podem ter outras ideias, outras definições, outros conhecimentos que podem agregar aos protocolos que hoje são instituídos. Mas é preciso que as pessoas saibam que esses protocolos, essas recomendações, elas foram baseadas em evidências e pesquisas muito sérias. Então, a gente se baseia naquelas pessoas que sabem mais que a gente, né? E é preciso também entender que muitos profissionais não aderem a esses protocolos de reanimação porque acham que, eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz, desse jeito aqui é melhor fazer, não, se eu colocar a mão assim não vai fazer diferença. É esse refinamento que a gente vai perdendo, que vai colocando em risco a qualidade da ressuscitação cardiopulmonar. Olha só, a sobrevivência de uma parada cardíaca ocorrida fora do ambiente hospitalar é muito baixa para adulto, um pouco maior para criança, isso não é bom, né? O índice de sobrevivência de uma parada cardíaca dentro do hospital é baixo, 20% para adulto e 27% para criança, né? De qualquer maneira é baixo. A RCP realizada imediatamente pode dobrar ou triplicar a chance de sobrevida das paradas cardíacas fora do hospital, e eu diria dentro do hospital também. Né? Dentro do ambiente hospitalar, dentro do ambiente de pronto atendimento, dentro do ambiente de alta complexidade ou ambiente de cuidado básico de saúde, a reanimação pode ser realizada. Então, olha só, é uma frase muito óbvia, mas ela foi colocada no guideline com uma ênfase muito grande. O determinante mais importante da sobrevida pós-parada cardíaca não são as drogas, não é o suporte avançado, não é a tecnologia, não é a presença de um socorrista ágil. Na verdade, estava inclusive escrito animado, né? Bem a par da reanimação, pronto e capaz de agir numa situação de reanimação. Mais do que a tecnologia, é a presença do socorrista e a primeira atuação dele é que vai determinar a sobrevida do paciente. As técnicas de suporte avançado de vida, como falam aqui, né, podem melhorar a sobrevida, mas a RCP de alta qualidade, elas podem melhorar, claro. Né? Claro que a capnografia melhora, porque eu vou saber se o CO2 está sendo exalado, se a qualidade das minhas compressões torácicas estão sendo adequadas, mas a RCP de alta qualidade, a reanimação, procedimentos da reanimação, compressão torácica, a ventilação, feitas adequadamente, pelo leigo ou pelo profissional de saúde, e o uso de desfibrilador externo na comunidade realmente tem um impacto na sobrevida. Mas eu vou falar, o algoritmo universal, na verdade, é um fluxograma que fala sobre o que é mais importante fazer com esses novos guidelines. Eu vou falar de uma maneira simples, porque é simples mesmo, por isso as pessoas confundem, as pessoas querem coisas complicadas, né? Mas as coisas são simples, mas elas têm que ser bem feitas. A primeira coisa, diante de uma possível vítima de parada cardiorrespiratória, que a priori você não sabe se ela está em parada cardiorrespiratória, é avaliar rapidamente o estado de consciência, estimulando a vítima, perguntando, você está bem? Oi, gentilmente tocando a vítima, e avaliar simultaneamente se a vítima respira e o padrão da respiração, se ela está em apneia, quer dizer, ela não respira, ou se ela tem uma respiração agônica ou uma respiração irregular. Respiração irregular, respiração agônica não são consideradas ventilações adequadas. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Olha só o que o guideline mudou. Então, diante de uma vítima em que eu vi que ela está inconsciente, que eu avaliei que ela está inconsciente, e a respiração está inadequada, quer dizer, ela não é normal, não há uma expansibilidade ou há uma alteração do padrão respiratório, a primeira coisa que o profissional de saúde deve fazer é checar o pulso. No adulto, o pulso carotídeo, no esternocleidomastoide, com os dois dedos, o indicador e o médio. E, a seguir, você tem 5 a 10 segundos para checar o pulso. Se o pulso não pode ser sentido, há dificuldade, não há uma certeza muito grande, não se sente ou
o pulso está ausente, você está autorizado a iniciar as compressões torácicas. Uma vez que o pulso foi checado e não tem pulso, nós vamos iniciar as compressões torácicas. Uma vez checado, uma vez iniciadas as compressões torácicas, aí nós vamos naquele ponto muito importante, que é a compressão torácica de alta qualidade, que são compressões do paciente numa superfície rígida, isso é muito importante, no chão ou numa tábua, sobre uma tábua dentro do ambiente hospitalar ou no pronto atendimento, mas numa superfície rígida, e iniciar as compressões torácicas rápidas, fortes. É claro que nós estamos dentro do suporte básico e a gente vai iniciar com uma relação compressão-ventilação específica. A questão de definição de 30 para 2, ela não foi aleatória, as pessoas, existem trabalhos, um trabalho muito interessante, muito complexo de pesquisadores que definiram que com 30 compressões para 2 ventilações, você consegue uma perfusão da coronária adequada. E isso é fundamental no retorno à circulação espontânea. A gente vai ver mais isso à frente. Então, voltando à sequência aqui, uma vez que a gente iniciou as compressões, a gente vai fazer 30 compressões torácicas, rápidas, fortes, com a mão no centro do tórax. Infelizmente, a gente não pode fazer aqui, mas os braços devem estar no ângulo de 90 graus em relação ao tórax. Não devem ser dobrados, o peso do corpo do reanimador deve ficar sobre o braço, ele deve fazer a força com o braço e não com o tronco, porque ele fica cansado muito rapidamente, a qualidade da compressão torácica é alterada. Isso aí, tem muitos trabalhos também falando sobre isso, é muito interessante, para vocês verem o grau de refinamento que isso exige, né, para você ter uma pressão de pressão coronária adequada. Então, uma vez que você fez as 30 compressões torácicas, agora sim, você vai lá para a letra A, né? Que é a ventilação, que é a abertura de via aérea e a ventilação. Quando a gente ensina essa sequência, ela é ensinada como uma sequência, mas o procedimento é quase que simultâneo. Uma vez que você avaliou o estado de consciência, avaliou que o paciente não está respirando, checou o pulso, inicia as compressões torácicas, após as 30 compressões torácicas, já abre a via aérea e já inicia a ventilação. Boca a boca, boca, nariz, se você estiver dentro do ambiente hospitalar, unidade ventilatória, com reservatório, com oxigênio, dependendo do tamanho da unidade ventilatória, e a máscara. Muito importante saber manusear uma máscara com unidade ventilatória. Isso aí é fundamental para quem trabalha no pronto atendimento, uma unidade básica de saúde. Mas por que uma unidade básica de saúde tem que ter isso? Tem que ter isso, sim. Isso faz parte do cuidado do suporte básico de vida. Saber manusear uma unidade ventilatória, que se chama unidade ventilatória, não se chama AMBU, uma unidade ventilatória com a máscara, com o reservatório, com oxigênio disponível. Se não tiver oxigênio, isso é menos ruim. Se tiver oxigênio, com maior a concentração nesta situação, melhor, né? Então, dentro do suporte básico com um reanimador, as nossas compressões torácicas vão ser feitas nessa proporção. 30 compressões torácicas, rápidas, fortes. Outro ponto importante, o tórax deve retornar à posição inicial. Isso significa que você comprimiu o tórax externo contra o coração e que aquele sangue do coração está circulando para as áreas nobres, que é principalmente a coronária e o cérebro, né? Quando retorna a ventilação, lembrar que o tempo de ventilação não precisa ser rápido, não precisa de ventilações rápidas, 1 segundo, e o nosso parâmetro, nosso marcador é a expansibilidade torácica. Não existe outra maneira de saber se eu estou expandindo bem. Se a expansão não foi feita ou a via aérea não está adequadamente aberta, que é um outro ponto importante no suporte básico e no avançado, é a abertura de via aérea, que varia conforme a faixa etária. Outra coisa importante, que diz respeito às modificações, é lembrar das causas principais, as principais causas, a principal etiologia da parada cardíaca para adulto e para criança, e a presença de um ou mais reanimadores em cena. Em relação à etiologia da parada cardíaca, a gente sabe que a etiologia primária da parada cardíaca de adulto é cardíaca, então a causa é cardíaca. Então o nosso foco é a desfibrilação precoce. E a etiologia da parada cardíaca na criança, prioritariamente, não é prioritariamente, mas não, é principalmente a parada respiratória. As crianças param em bradicardia e vão deteriorando e param. Uma frequência cardíaca abaixo de 80 já é considerada parada cardíaca, dependendo da faixa etária da criança. Em recém-nascidos em sala de parto, abaixo de 100 já é considerado, abaixo de 80, desculpa, já é considerado uma situação de reanimação. O que essa etiologia nos mostra? E o que mudou?
Na verdade, uma grande mudança nos guidelines é a indicação de desfibrilação precoce em todas as faixas etárias, inclusive crianças abaixo de 1 ano. Por quê? Nem todas as crianças param em bradicardia. Algumas crianças, e essa população está crescendo cada vez mais, porque a gente tem hoje várias crianças que a medicina, com a sua evolução, conseguiu fazê-las sobreviver a cardiopatias congênitas graves e outras doenças cardiovasculares. O mecanismo de parada é muito parecido com o do adulto. Então, de maneira que a desfibrilação precoce também é indicada para essas crianças. Outro ponto importante é a presença de um ou mais reanimador em cena. Se você tem uma pessoa, se você está sozinho, fica difícil definir. Não fica difícil, mas é preciso definir qual a ação mais importante. Quem você deve reanimar primeiro ou quem você deve chamar ajuda primeiro. No caso de um adulto, o que você deve fazer primeiro é deixar o adulto e buscar ajuda, para que o desfibrilador seja mais rapidamente disponível. E no caso de uma criança, a gente deve fazer pelo menos 2 minutos de reanimação cardiopulmonar antes de deixá-lo para pedir ajuda. Quando você tem mais de um reanimador, é tudo muito simples. Você inicia as manobras de reanimação do CAB, agora é CAB, nós vamos falar em CAB, enquanto a outra pessoa busca ajuda, então tudo fica melhor, né? Lembrar que a respiração, antes de checar a respiração, a avaliação do padrão respiratório, agora é um procedimento novo. O procedimento ver, ouvir e sentir não se usa mais. Algumas manobras, como a manobra de Selig, que era utilizada para ajudar nas ventilações e evitar regurgitação de conteúdo gasto, não é mais recomendada, ela não é mais recomendada. É uma coisa muito importante a questão da desfibrilação. A desfibrilação ela é indicada a todas as vítimas, principalmente adultos que tiveram parada cardíaca súbita presenciada. Diante do paciente que está parado, você não sabe a que momento essa parada cardíaca ocorreu, nessa situação, sendo um adulto, a desfibrilação precoce, o desfibrilador deve estar disponível. De maneira que o desfibrilador ele deve fazer parte do nosso contexto, do nosso trabalho. O desfibrilador, existem 2 tipos de desfibrilador: o desfibrilador monofásico, o desfibrilador externo automático. E os desfibriladores externos automáticos, eles são dispositivos computadorizados que definem se o ritmo da vítima é chocável ou não. Todas as pessoas podem utilizar o